Olá, sejam bem-vindos no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Quero dar aqui as boas-vindas a todos, todas, todes vocês. Hoje é domingo, dia 2 de abril. No ar, notícias de domingo. Como todo domingo eu costumo fazer, vídeos sobre notícias de domingo. E primeiramente, antes aqui de iniciar, o assunto de hoje, eu quero primeiramente aqui dar os meus parabéns, tá? Parabéns a todos e todas autistas do Brasil. O meu grande abraço aos autistas. Hoje é o dia do autista, né? E também aos familiares, os pais, pais, mães que têm assim filhos autistas, que a gente sabe assim da dificuldade, que tem passado com seus filhos no tratamento e outras coisas mais, do dia a dia. Mas a gente sabe assim do amor, da dedicação, porque quando a gente tem filhos, com deficiência, eu conheço inclusive muitas famílias que elas mudam, ou seja, aquele filho, aquela filha acaba mudando de uma certa forma assim o comportamento da família, Muda uma série de coisas, tá? Até a maneira de ver as coisas. E aí essas pessoas, elas passam a enxergar o mundo de uma outra maneira, Então, eu quero deixar aqui o meu grande abraço, tá? O meu grande, assim, apoio às famílias e também às pessoas autistas. E com isso, então, vamos entrar, então, no assunto de hoje, que, por sinal, tem muita coisa, Muita coisa que aconteceu aí durante a semana. A gente precisa aqui fazer um comentário um pouco antes, inclusive até de trazer as notícias, que vocês têm percebido que está no ar aí, ou seja, está sendo propalado, de uma certa forma assim, poderia talvez dizer de uma certa forma assim, com o apoio da imprensa, essa imprensa corporativa, como sempre, Isso não é novidade. O Moro, o senhor Sérgio Moro, lá da Operação Lava Jato, e também, que não poderia ficar por menos, e também o presidente Fujão, o ex-presidente Fujão, que é o Bozo que agora voltou, Voltou aqui para o Brasil. E a gente sabe, assim, o quanto que essa imprensa corporativa, golpista, o quanto que ela foi, assim, conivente, com diversos problemas que o nosso país tem enfrentado. E é uma imprensa, assim, que não consegue abrir os olhos. Elas ficam com os olhos assim, tapado, Não é nem com a mão. É uma imprensa muito sem vergonha, desculpe aqui o palavreado, muito sem vergonha. Essa imprensa que não consegue enxergar mesmo a situação do nosso país e o que, inclusive, nós passamos aqui no nosso país. É incrível um negócio desse. Aí a Folha de São Paulo me traz um editorial, porque como muita gente diz assim, que editorial de qualquer jornal é a fala, é o interesse do dono, por exemplo, daquele jornal, daquela imprensa, É o dono, ou seja, é o que pensa o dono. E com isso você vai dizer então que é o que pensa o jornal.
apesar de você ter diferenças, né, de jornalistas, de pessoas que estão trabalhando ali. Mas as pessoas têm que, de uma certa forma, obedecer, né? Elas estão ali no campo da obediência, obedecer essa ideologia, qualquer coisa assim, jornalística daquele jornal. O que eu estou querendo dizer? Folha de São Paulo vem dizendo que, meio que colocando até o Bolsonaro num lugar assim, um pouco mais elegante, né, de uma certa forma, dizendo que se o Bolsonaro tivesse na disputa política, por exemplo, ou se ele de repente até se tornasse um político, né, vamos supor assim, mesmo com Lula estando aí na presidência da República, que o Bolsonaro ele fosse diferente, né? Que ele não fosse o Bolsonaro que foi. Olha só a cabeça dessa gente, né? Que fosse um Bolsonaro diferente. Que fosse um Bolsonaro que tivesse mais empatia. Um exemplo, né? E outras coisas mais. Por isso que eu falo que essa gente não enxerga, né? Como que você vai pensar um Bolsonaro desse jeito? O Bolsonaro não é isso. Se for um Bolsonaro empático, um Bolsonaro diferente do que foi, não é o Bolsonaro, né? Deixou de ser o Bolsonaro. Aí ela dizendo que nós íamos ter uma política melhor, né? Uma disputa melhor no país. Olha só a cabeça dessa gente. E aí, no meio de uma conversa igual essa, o que acontece? A Folha de São Paulo meio que é igual como se fosse tampar o sol com a peneira. Será que serve esse exemplo? Mas assim, você não dá muita atenção com tudo que o Bolsonaro fez, né? 700 mil pessoas morreram no país, morreram de Covid. Foi um presidente, um despresidente, que ele acabou contribuindo com essas mortes, porque ele não fez conta. Um cara criminoso, isso mesmo, criminoso. E aí, eu estou dizendo isso até nesse sentido de criminoso, porque não sou apenas eu que estou dizendo isso. A própria justiça, inclusive, né, tem declarado diversos crimes, por exemplo, nas costas do Bolsonaro. Teve a CPI do Congresso, que foi a CPI da Covid. Eu não me esqueço daquele período. Muita gente esquece, mas eu não esqueço não, tá? Aquilo lá virou um caso de justiça. Ali está concentrado uma diversidade de crimes cometidos pelo senhor Jair Bolsonaro. E a família? Família Bolsonaro, nem se fala, né? Agora entrou essa coisa das joias. Cada dia você descobre uma novidade aí a respeito dessa questão das joias, né? É incrível um negócio desse, né? É caracterizado mesmo como um roubo, né? Nessa história toda. Quer dizer, os ladrões. Esses dias eu tava vendo no TikTok, só para ilustrar aqui, sabe, uma brincadeira, né, com o rapaz. Eu até já vi ele algumas vezes no TikTok. Ele, assim, em tom de brincadeira, quando você coloca uma voz, né, perguntando assim: você votou no ladrão? Aí ele responde assim: não, eu não votei no ladrão, eu não votei no Bolsonaro. Isso é muito significativo, né? Não votou no Bolsonaro. O ladrão é o Bolsonaro, não é o Lula. Que o do Bolsonaro tá aí para todo mundo ver, tá comprovado, todo mundo sabe. O do Lula não. Onde é que tá as joias do Lula? Se você agora que vem aqui no canal xingar o Lula, né, dizer que o Lula é ladrão, eu queria perguntar para você: aonde que tá as joias do Lula? Não, mas ele roubou foi dinheiro, ele desviou. Tá, desviou. Tá onde?
Porque ninguém descobriu. Ninguém até agora não descobriu, por exemplo, o dinheiro do roubo do Lula. Aí vou emendar aqui um monte de conversa de Petrobras, aquela coisa toda. Petrobras tem uma série de coisas envolvidas aí, de que o Lula não tem culpa no cartório. Não dá para você julgar, se dizer do Lula que ele roubou, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras teve um monte de problema no governo Bolsonaro e ninguém fala nada. Um monte de problema que a Petrobras teve. Tá? E coisas assim que pesam, inclusive, nas costas da população brasileira. E aí? Né? Pesam nas costas da população brasileira. Pois bem, e aí, então, além disso, né? Além da questão dessa figura grotesca do Bolsonaro, o Moro, né, volta à cena aí, e com essa imprensa dando bandeira, dando assim, fazendo o nome dele, trazendo tudo que o Moro, de repente, tem a dizer contra o Lula, né? Desde o caso do PCC, aquela coisa toda. E agora apareceu aqui o advogado, né, que foi da Odebrecht, né? O Tacla Duran. O Tacla Duran que sabe um monte de coisas. O Tacla Duran. E aí teve o depoimento do Tacla Duran. Aí o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu com relação à imprensa? Novamente. Com relação à imprensa? E olha que aqui eu estou falando até da Globo, de Globo e companhia, tá? Pessoal aí que sempre achou que a Globo era defensora do Bolsonaro, né? Defensora do Bolsonaro. Vai vendo. Então, o que fizeram, né, com essa história toda? Tacla Duran fez uma denúncia muito séria, né, de pagamento de propina do Moro, tá, como chama lá, aos delatores. Isso, gente, aos delatores, porque o caso dele, do Tacla Duran, é um caso vivo, um caso, uma prova evidente que está aí. Ele tem as provas, porque ele foi preso, né? Em alguns momentos ele teve até sua prisão, como se diz assim, não decretada, né? Que foi depois que o pagamento não ficou completo, né? Milhões aí rolou aí, gente. Milhões de dólares. Milhões de dólares. Né? Olha que denúncia séria. Séria. Denúncia séria. O que a imprensa fez quando o Tacla Duran, né? Ele fez o depoimento dele ao juiz que está, inclusive, retomando aí, que é a Operação Lava Jato, aquela coisa toda. Ele resolveu chamar o Tacla Duran para vir depor. Isso era coisa que já deveria ter acontecido na época da Operação Lava Jato, quando, inclusive, o Lula tinha sido preso. E o Sérgio Moro, ele fez de tudo para que o Tacla Duran não falasse. Silenciamento ao Tacla Duran. Por quê? Porque a coisa ia se complicar para o Moro naquele período e o Lula ia sair da prisão. A condenação do Lula ia acabar. Entendeu? Entendeu o lance? Esse é o lance. Pois bem, Tacla Duran, a denúncia dele foi tão séria que o juiz, esse juiz aí que ouviu o Tacla Duran,
mandou o processo para o Supremo Tribunal Federal. A seriedade da coisa. Isso porque ele, como um juiz de primeira instância, ele não tem como julgar ou qualquer coisa assim o Moro por causa da proteção que ele tem, né? Me fugiu um pouco aqui o nome, né? A imunidade parlamentar dele, que ele é senador. Ele é senador. Aí a gente fica entendendo umas coisas assim, né? Por que que o Sérgio Moro e o Dallagnol eles se tornaram políticos? Teve gente que votou, né? Muita gente votaram nesses sujeitos aí. Mas qual que era a estratégia? Qual que era a estratégia? Ganhar imunidade. Eles sabiam de graves problemas que eles poderiam ter na justiça. Olha como que esses caras são espertos. Malandro! Malandragem, camarada! Mas voltando, né? A imprensa... Boa parte da imprensa fez de conta que o depoimento não aconteceu. Isso mesmo. No outro dia ninguém comentou. Nós ficamos nas redes sociais, né? Aí tá? A imprensa alternativa. A imprensa alternativa. Mas a corporativa, essa imprensa vagabunda aí, não deu a mínima atenção ao Tacla Duran. Aí depois eu ouvi falar que diz que a Globo News, né, soltou alguma coisa. Vocês estão vendo, gente? A gente tem que ser esperto com essas coisas, viu? Tem que ser esperto com essas coisas, entender. Tá? Bolsonaristas, esse povo que fica aí, tem que entender que estão defendendo vagabundos, bandidos, vagabundos. Eles têm que entender isso. Como que é a gente ficar defendendo vagabundo? Sem vergonha? Malandros? Quadrilheiros? Eles vão vir aqui de toda maneira xingar o Lula. Vão me xingar também. Falam de mim. Já cansei de ver um bocado de gente aqui que vem cá e, né? Falam de mim. Tenho certeza. Vão querer detonar. Mas eu fico muito tranquilo, porque essa gente não apresenta nada. Eles falam de um ladrão, né? De um ladrão dizendo que é o Lula, e sendo que o ladrão é o Bolsonaro. Aí, o que acontece? O do Bolsonaro, eu tenho evidências. Posso mostrar. Porque o Bolsonaro não esconde nada. Isso é um detalhe muito interessante. O que Bolsonaro esconde? Bolsonaro nunca escondeu nada. Ele sempre mostrou para todo mundo o que ele foi, o que ele é. Malandrão, mas ele diz para todo mundo, né? Só faltava dizer assim, eu sou malandro mesmo. E aí? É igual a história da gripezinha, né? Só uma gripezinha? E daí? Né? O que você quer que eu faça? Essa é a reflexão que eu queria, né, trazer aqui para vocês. E aí eu queria dizer para vocês, eu tentei fazer uma live, né, tratando sobre ética nicômaca de Aristóteles, felicidade de Aristóteles, mas infelizmente eu não tive público, né? Aí eu queria dizer para vocês que eu pretendo fazer live só quando eu tiver gente para poder participar, tá? Fora isso, fazer vídeo a gente faz aqui, manda para as pessoas, então...
não é a mesma coisa de live. Live não. Live tem que ter. Se eu tiver lá 2 pessoas fixas, 5 pessoas, 6, para mim tá ótimo. Tá beleza. Mas é que eu não tinha nem isso. Então, tá. O canal tá aí. Já estou, acho que 1.800, uma coisa assim, né? Inscritos. Bastante inscritos, mas onde é que estão esses inscritos? Esse é o problema, né? Esse é o YouTube, tá? Um abraço, gente. Ótimo domingo para todos e todas vocês. Até a próxima.